Olá, bom dia turma. Nós hoje vamos falar um pouco sobre os fenômenos elétricos e magnéticos. Mas antes da gente ver esses fenômenos elétricos e magnéticos, é interessante a gente fazer um pouco uma revisão. O que é essa eletricidade? Elétrico vem de eletricidade. Eletricidade ele é um termo geral que abrange uma variedade de fenômenos restantes da presença e o fluxo da carga elétrica. Esses incluem muitos fenômenos facilmente reconhecíveis, tais como relâmpago, a eletricidade estática e correntes elétricas em fios elétricos. Então, isso é o que nós chamamos de eletricidade. A origem desses fenômenos elétricos está nos elétrons, que apresentam a menor carga elétrica possível quando eles são excitados ou sob a pressão de um campo elétrico magnético. Os elétrons podem ser conduzidos, dando origem às correntes elétricas e toda a gama dos fenômenos relacionados à eletricidade. Então, o que é essa eletricidade? É o movimento dos elétrons. Vocês recordam o que são os elétrons? Os elétrons são partículas. Aliás, os elétrons são as partículas que compõem o átomo. O que é o átomo? É a menor partícula que tem uma matéria. Então, a menor partícula que compõe a matéria, vocês já viram lá atrás, são os átomos. E esses átomos, eles são compostos por elétrons, nêutrons e prótons. Então, o elétron é a menor partícula deste átomo. Então, é ele que provoca a eletricidade entre as matérias. E esse eletromagnetismo, o que é o magnetismo? O eletromagnetismo, ele estuda a relação entre os fenômenos elétricos e magnéticos. O próprio nome já está dizendo, né? Então, hoje, a sua utilização ela é dada por ímãs artificiais, feitos a partir da imantação de algumas substâncias, e também é sabido que o magnetismo e a eletricidade, eles são aspectos de um mesmo fenômeno, o que gera então o magnetismo. Então, o magnetismo e a eletricidade, eles fazem parte de um mesmo fenômeno natural. Por isso que gera este então chamado magnetismo. Mas o que são esses fenômenos magnéticos? São constituídos por polos magnéticos, cujas as extremidades do ímã, eles são capazes de atrair limalhas de ferro quando colocados em contato um com o outro. Esses polos magnéticos, eles podem também, possibilitar uma orientação geográfica, além de possuírem forças atrativas e repulsivas conforme suas posições no espaço. Conclui-se então que esses polos magnéticos, eles podem se repelir ou se atrair. Isso vai depender o quê? Dos polos magnéticos, que o nome se reprai, dos que são diferentes iguais, se repelem, eles se distanciam, os que são iguais, e os que são diferentes se atraem. Vocês já ouviram aquela frase, os opostos se atraem? Então, lá no prótons e nos elétrons, vocês viram o quê? Que nós temos no átomo. No átomo, se vocês observarem aí na página do livro de vocês, vocês vão estar vendo uma gravura que representa o átomo. Esse átomo, ele é composto o quê? De cargas elétricas positivas e cargas elétricas negativas. Quais são as cargas elétricas positivas do átomo? Alguém recorda? Vocês viram isso com o professor Dilmar. Lembram? Então, os elétrons positivos do átomo nós chamamos de quê? Elétrons. E a carga negativa dos átomos, aliás, a carga positiva dos átomos são os prótons e a carga negativa são os elétrons. O nêutron, ele é o quê? Um elemento apaziguador entre as duas partes que compõem esse átomo. Observando o átomo aí do livro de vocês, vocês vão observar que o átomo ele é composto de núcleo e eletrosfera. Onde é que fica localizado o elétron e os nêutrons dentro do átomo? O que nós temos? O sinalzinho de menos significa
elétrons, que é a eletricidade. E dentro, bem no núcleo, fica o quê? Os prótons, que são as cargas elétricas negativas, que são as cargas elétricas positivas. Embora seja constituído de partículas eletricamente carregadas, o átomo é eletricamente neutro, que eu falei, ele é composto por prótons, nêutrons e elétrons. O nêutron ele vai apaziguar, ele vai equilibrar a carga elétrica de um átomo. O estudo do comportamento das partículas com cargas elétricas possibilita a formação de explicações para os fenômenos que envolvem a eletricidade. Ou seja, quando o átomo perde um desses pontos, quando tem mais elétrons e menos prótons, isso significa que o átomo ele vai estar eletricamente negativo, porque ele perdeu prótons. Se ele perde elétrons, vai ter maior número de prótons, então ele vai estar o quê? Eletricamente positivo. Os átomos, eles podem perder os elétrons e pode ganhar elétrons. Então, nós temos na próxima página corpos neutros e eletricamente carregados. A interação entre as cargas elétricas é descrita por uma força elétrica que pode ser de repulsão, ou seja, de expulsão, ou se as cargas forem do mesmo tipo. Vocês lembram lá atrás que eu falei sobre o magnetismo? Se eles possuem a mesma carga elétrica, a tendência deles é um se afastar do outro. Mas se eles possuem a mesma carga elétrica, se eles são iguais, existe o quê? A expulsão. Se é o contrário, existe o quê? A lei da atração, eles se atraem. Então, é isso que acontece com os átomos. Átomos positivos com átomo positivo, eletricamente positivo, eles vão se afastar. Se eu pego um positivo e um negativo, eles vão se juntar, que é o que nós chamamos de repulsão e atração. Os fenômenos elétricos, eles envolvem alterações na quantidade de elétrons presentes na eletrosfera do átomo. Então, os elétrons, eles são o quê? São os negativos. Então, eles são presentes na eletrosfera do átomo, que eles não provocam alteração no núcleo. Então, um corpo ele é considerado eletricamente neutro quando ele apresenta o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Se ele tem menos elétrons que prótons, ele vai ficar automaticamente carga elétrica positiva. Se ele tem menos prótons e mais elétrons, ele vai ficar carregado eletricamente negativo. Então, nós temos que esse corpo inicialmente neutro, ele pode se tornar eletricamente carregado por um processo denominado de eletrização. O que é essa eletrização? É a perda e ganho de elétrons. Vai depender da quantidade de elétrons que é alterada. Quando um corpo neutro ele perde elétron, ou seja, ele perde a carga negativa, há um excesso de carga positiva, que ele vai ser carregado positivamente. Quando esse corpo ele recebe elétrons, ele vai ficar uma carga com elétrons, então maior parte de elétrons, então ele vai ficar um corpo carregado negativamente, que é o que representa no livro de vocês. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o que é a carga elétrica, o que é a carga, os fenômenos elétricos e os fenômenos magnéticos, que o elétrico ele é carregado positivamente ou negativamente, o que tem a ver um com o outro. Se tem carga elétrica, os átomos têm carga elétrica, mas eles são também carregados de magnetismo, porque um está junto ao outro. O magnetismo é o que? É a força da eletricidade que se atrai, igual os elétrons. Então, nós temos aí, eu gostaria que vocês respondessem no livro de vocês a questão 1 e 2, que diz assim, de olho no tema. Quais são as partículas que constituem o átomo? E quais são as suas respectivas cargas elétricas? É difícil? Não.
Vamos tentar entender. O átomo é composto de prótons e elétrons. Então, essas são as partículas que compõem o átomo. Os elétrons possuem carga negativa e os prótons possuem carga positiva. Pronto, respondi. O outro, quando um objeto é considerado eletricamente neutro, como deixá-lo carregado positivamente? Então, um objeto ele é considerado eletricamente neutro quando o número de prótons for igual ao número de elétrons. Porque nós sabemos que os elétrons são os negativos e os prótons são os positivos. E como é que nós vamos deixar ele carregado positivamente? Perder elétron, porque quando ele perde elétron, ele perde a carga negativa, então a carga positiva, que são os prótons, vai prevalecer, então ele vai ficar carregado positivamente. Entenderam, meus amores? Então, de olho no tema, tá aí a resposta dos dois. Só para vocês terem um pouco de compreensão, eu vou, após isso aqui, colocar um videozinho que eu peguei do YouTube para ajudar vocês na compreensão, ok? Até a próxima aula, a gente vai dar continuidade na página 172, que nós vamos falar um pouco sobre corrente e os dispositivos elétricos. Então, por favor, faça uma leitura depois dessa pequena aula, do pequeno vídeo, faça uma leitura para a próxima aula, a gente tentar fazer uma aula através do Meet. Aí a gente vai fazer tipo um debate. Então, por favor, providenciem, se organizem e façam essa leitura. Por hoje é só. Um beijo para vocês, um abraço e até a próxima aula.